Pronto. Nós estamos vendo classificação constitucional, assunto de extrema importância. Aula passada, nós iniciamos, né? E nessa aula, se Deus quiser, vai dar tempo finalizar, para que na próxima aula nós continuemos o conteúdo e a emenda de Direito Constitucional 1, ok? Bem, pessoal, nós já vimos a nossa Constituição, só revisando aqui. Quanto à origem, que ela pode ser democrática, outorgada, cesarista, dualista ou convencionada. Quanto à estabilidade, nós vimos a questão que essa estabilidade é quanto à mutabilidade da Constituição, que pode ser imutável, transitoriamente imutável, fixa ou silenciosa, rígida e flexível, semirrígida, pronto. Pessoal, quem tiver com dúvida, a aula anterior está toda a explicação lá, viu? Por isso que eu estou adiantando isso aqui. Quanto à forma, nós vimos a Constituição escrita, não escrita, dogmática, quanto ao modo de elaboração, e histórica. Quanto à extensão, eu acho que a gente parou aqui. Quanto à extensão, se não foi aqui, foi logo quanto ao conteúdo. Mas vamos logo em relação à extensão. Quanto à extensão, quanto à abrangência da Constituição, ela pode ser analítica, que é tida como prolixa, longa, ampla, larga ou extensa, né? E essa sua organização de forma se dá frente à necessidade de tratar muitas matérias. É uma Constituição que necessariamente... Calma aí, pessoal, rapidinho, porque vocês não podem estar conversando comigo. Deixa eu permitir aqui. Voltou para o meu rosto, não foi? Não foi? Voltou para mim. Tá normal. Não, voltou não. Não, é porque eu fixei a janela. Abriu duas. Tem a do teu rosto e tem a da apresentação. Tá ótimo. Não. Tá ótimo. Então, vou continuar aqui. Quando dá um apitão aqui, eu vou ter que abrir para deixar o pessoal entrar. Voltei. Pronto. Voltei. Vamos lá. Essa Constituição analítica é aquela Constituição que é muito detalhada. É aquela Constituição que trata ponto a ponto das normas estatais, não é? Essa sua organização e sua base de feitura, basicamente, é a nossa Constituição. Nossa Constituição trata de saúde, trata de educação, trata de índio, de desporto, de cultura, tudo. Basicamente tudo, né? Ela descreve, inclusive, os pormenores estatais, através de normas que poderiam ser dispensadas do texto constitucional. A Constituição, nos seus 250 artigos, trata de questões relevantes, em sua ampla maioria relevantes, mas também trata de temas que poderiam ser deixados para legislações infraconstitucionais. Como, por exemplo, o famoso caso do Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, que está na Constituição, mas poderia não estar. Porém, por estar na Constituição, é norma constitucional. Então, quanto à extensão, uma Constituição analítica é a nossa Constituição de 1988. Nós também temos a Constituição sintética, que tem um sinônimo de concisa, breve, sumária, sucinta ou básica. É aquela Constituição que é elaborada de forma breve, com preocupação única de enunciar os princípios básicos para a estrutura estatal. É aquela Constituição bem simples. Só fala o que tem que falar e pronto. Não fica enrolando, não fica acrescentando conteúdo, não. Organização estatal, divisão de poderes, pronto. Basicamente isso. Por exemplo, é a Constituição dos Estados Unidos, de 1787, que no seu texto original tem 7 artigos somente, com 4.400 palavras. Logicamente que durante a evolução histórica do Estado norte-americano houveram incursões de emendas, não é? E nós temos várias emendas na Constituição norte-americana. Porém, originalmente, a Constituição é bastante sintética. Em relação ao conteúdo da Constituição, é uma das classificações mais importantes, então prestem atenção. Em relação ao conteúdo, nós temos a Constituição material, que é aquela Constituição com conteúdo que é materialmente constitucional. Ou seja,
normas estruturais de Estado e sistema de governo. As constituições de conteúdo material são aquelas constituições que trazem dentro de si, no seu texto, somente normas de conteúdo materialmente constitucional. Professor, o que são normas de conteúdo materialmente constitucional? São normas estruturais de Estado, que delimitam sistemas e formas de governo. São normas estruturantes. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, municípios, estados, organização estatal, máquina, orçamento, tributação, isso tudo são normas materialmente constitucionais. Um exemplo disso é a Constituição também dos Estados Unidos, que é bem sucinta, com seus 7 artigos, como falado anteriormente. E também nós temos a Constituição em relação ao seu conteúdo formal, que é aquela Constituição que elenca como constitucional todos os textos, todas as normas nela inseridas, independente do conteúdo. Ou seja, meus queridos, independente do que estiver escrito na Constituição, ela é formalmente constitucional aquele conteúdo. Lembra do que eu falei em relação ao Colégio Dom Pedro II? Então, a Constituição traz dizer, a explicação de que o Colégio Dom Pedro II é parte do sistema de educação da República, ou da União, no caso da União. E o responsável é a União. Então, ora, nós estamos falando de um... Deixa eu me abrir aqui, só um parêntese. Ana Joyce, permite ela entrar. Nós estamos falando de uma norma que é formalmente constitucional, mesmo que não seja materialmente. A matéria dela não trata de organização estatal, mas a sua forma, por estar dentro da Constituição, por fazer parte de um dos 250 artigos de nossa Constituição, ela é norma constitucional, formalmente constitucional. Materialmente, não trata de formação de organização estatal, mas formalmente ela é, sim, uma norma constitucional. Um exemplo disso é a nossa Constituição de 88, que traz normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Ou seja, observem que mesmo que a norma não tenha o perfil materialmente constitucional, a norma que está dentro da Constituição pode ser inserida e ser formalmente constitucional. Entendam isso. Ou seja, mesmo que não tenha perfil materialmente constitucional, ou seja, não trate de organização estatal, não trate de sistemas e formas de governo, a norma na Constituição que não trata de formação estatal, de organização e forma, estrutura de governo, aquela norma que está dentro da Constituição pode sim ser formalmente constitucional. O que eu quero que vocês entendam é que nossa Constituição Federal, quanto ao conteúdo, tem formal. Ela é uma Constituição formal. Porém, a nossa Constituição é formal e dentro dela nós temos normas materialmente constitucionais que tratam de normas estruturais de Estado e sistemas e forma de governo, e nós temos normas formalmente constitucionais, ok? Por quê? Porque eles estão dentro da Constituição. Então, se está dentro da Constituição, ela faz parte do arcabouço constitucional. Quanto à finalidade, para que aquela norma existe? O que ela busca atingir, resguardar ou proteger? Isso é o que é a norma quanto à sua finalidade. Quanto à finalidade, nossa Constituição é garantia, balanço e dirigente. Garantia por quê? A Constituição é garantia quando ela é conhecida por restringir o poder estatal, criando esferas de não ingerência do poder público na vida dos indivíduos. Ou seja, é aquela Constituição que diz assim, olha, Estado, você não vai se intrometer em determinados assuntos da vida do cidadão. Ela é garantia para impedir que o governo utilize-se de seu poderio e entre na vida do cidadão de forma indevida, né?
possui em seu corpo normas de liberdade negativa. Nós já falamos isso, por isso que eu disse para vocês que era importante aquelas aulas que nós demos um stop no conteúdo da disciplina e fomos falar de direitos sociais, daquela evolução de direitos sociais, direito de primeira, segunda e terceira dimensão ou geração, a depender da doutrina que vocês vão ler. Essas liberdades negativas são aqueles direitos de primeira dimensão, liberdade. Eu não quero que o Estado se intrometa na minha vida. Eu quero impedir que o Estado use seu poderio e torne essa ingerência estatal a me prejudicar ou beneficiar terceiros ou outros em meu prejuízo. Nós também temos a Constituição Balanço, né? Que em suas normas são conhecidas como Constituição Registro, própria de regimes socialistas, não é nosso caso. Quando se atinge determinado objetivo, é necessário sua alteração para um novo patamar. Por exemplo, a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que já ficou também para trás esse período. Observem, essa Constituição Balanço é uma Constituição que, após atingir determinado patamar de garantia, ela é modificada e aí surge outra Constituição para sobrepor ela, ou seja, para ela atingir um novo patamar. Por exemplo, inicia-se uma Constituição Balanço com a busca por um sistema de educação que atinja todos. Ok, quando esse sistema de educação atingir todos, por exemplo, a educação básica, vamos evoluir essa Constituição para que agora essa educação atinja níveis, por exemplo, de primeiro mundo, ou então atinja níveis de primeiro, segundo, terceiro grau, nível superior para todos. Toda a população tem que ter nível superior, ou busca-se o nível superior para toda a população. Atingindo, evoluímos para outra Constituição. Ou então o Sistema Único de Saúde. Começa com um Estado com um Sistema Único de Saúde, em que parte da população paga pelo Sistema Único de Saúde, e mais busca-se uma universalidade. Quando atingir essa universalidade, busca-se outro patamar, uma gratuidade geral. Não é? Porque às vezes pode ter universalidade de atendimento, mas pode ser restrito a pagamentos a determinadas pessoas. Determinadas pessoas pagam a alíquota de atendimento de saúde, determinadas pessoas não pagam. Então, essa Constituição Balanço vai buscar que ninguém pague um sistema único de saúde. E essa Constituição é típica de regimes socialistas. Não é nosso caso, que nós somos um sistema capitalista. E nós temos, quanto à finalidade, uma Constituição dirigente. Ela difere da Constituição garantia, pois há uma expectativa, né, de se alcançar aqueles programas de governo, ou então programas estatais que estão na nossa Constituição. Né? Essa é a nossa Constituição, é uma Constituição dirigente. Né? Ela busca uma expectativa da presença de um programa de projetos voltados à concretização de certos ideais políticos. Comum em seu texto, há normas de eficácia programática. O que significa normas de eficácia programática? Que irão guiar os poderes públicos na consecução de planejamentos traçados. Ou seja, eu quero saúde pública de qualidade. Vamos buscar uma saúde pública de qualidade. Educação para todos. Vamos buscar educação para todos. Saúde, educação, segurança. Tudo isso, todas essas normas constitucionais são basilares de programaticidade. Não há algo que efetivamente vai ser cumprido de um ano para outro, de um mês para outro. Amanhã nós não vamos acordar e ter saúde pública de qualidade para todos os brasileiros, ter educação para todos os brasileiros, segurança pública de ponta para todos os brasileiros. Não, isso tudo é programático. Vamos evoluindo. Por quê? A garantia, né, aquela Constituição que é garantia, não, ela afasta o Estado. É uma garantia negativa, de uma liberdade negativa. Eu não quero o Estado interferindo. A dirigente, não. Eu quero uma expectativa de que o governo vá fazer algo por mim. Ao mesmo tempo, não usando de sua ingerência, de seu poderio, para se intrometer, para me prejudicar de alguma forma. Ok? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Podem dar uma... Professor, pode falar.
no caso, quanto à Constituição formal e material, uma não depende da outra. Tipo, para que uma seja válida, não necessariamente a outra deve estar inclusa nela? Vamos lá. Deixa eu permitir outra pessoa entrar aqui. Rosângela. A Constituição material e a Constituição formal, em relação ao que eu já apresentei aqui para vocês, são constituições, basicamente, para vocês compreenderem, que são classificações. E essas classificações se complementam. Porque, ao mesmo tempo, eu tenho uma Constituição que tem normas formais e tenho formas de conteúdo material, formal e material. O material que eu falo são normas de quanto ao conteúdo, uma classificação quanto ao conteúdo, que trata basicamente de formação estatal, de organização estatal. Aí, quando eu falo de forma, é como ela está inserida na Constituição. Tudo aquilo que está dentro da Constituição, agora vocês vão compreender de forma bem simplória, mas sem deixar de ser completo, tudo aquilo que está dentro da Constituição é formalmente constitucional. Mas nem tudo é materialmente constitucional. Compreendeu? Está dentro da Constituição é formalmente constitucional. Mas nem sempre será materialmente constitucional. Porque materialmente constitucional serão aquelas normas que tratam de estrutura estatal, de forma de governo. De forma de governo. De estrutura da máquina administrativa. Diferente do conteúdo formalmente constitucional, que não trata de estruturação estatal, que não trata de divisão de poderes, que não trata de município, estado, distrito federal, judiciário, legislativo, mas está na Constituição, então nós temos que tratar ela como formalmente constitucional. Deu para compreender? Lidiane? Sim. Pronto. Então, vamos avançar. Vamos avançar. Finalizando, quanto à Constituição, né, em sua finalidade dirigente. Quanto à interpretação, como nós interpretamos uma Constituição? O que eu quero deixar claro para vocês, quando nós estamos falando de classificação das Constituições, é que essas classificações conversam entre si. A depender de como nós vimos nossa Constituição, elas conversam entre si. E ao final da aula, vocês vão observar que nossa Constituição, quanto à interpretação, quanto à forma, quanto ao conteúdo, quanto a todos esses pontos que nós tratamos, vai ser variada. Ela vai tratar de vários desses pontos aqui. Em cada um, nossa Constituição é um ponto de cada uma dessas classificações. Uma prova, não se preocupe, que não vai ser perguntado, por exemplo, nossa Constituição de 1988, quanto às suas classificações, fale todas as suas classificações. Não funciona assim. Por exemplo, vai perguntar em relação a quanto à interpretação, o que é uma Constituição nominalista? Aí vocês vão falar. Quanto à Constituição, quanto a uma finalidade, o que é a Constituição dirigente? Aí vocês vão destrinchar. É por isso que vocês precisam entender esse conteúdo. Então, quanto à interpretação, meus queridos, como nós conseguimos interpretar a Constituição, ela pode ser nominalista e semântica. Nominalista é aquela Constituição de plena interpretação literal. Não há dúvida no que ela quer dizer. O que ela lá diz, está lá escrito, bem entendido, não precisa buscar interpretações mais complexas. Né? Ela é possuidora de normas precisas e inteligíveis, de fácil entendimento, que dispensa para ser compreendida de qualquer outro método interpretativo que não gramatical ou literal, que é aquela leitura própria. Estou lendo, estou entendendo. Eu não vou precisar buscar uma norma que trata sobre educação mais aprofundamento para eu entender o que é educação. Lógico que nós temos legislações infraconstitucionais que tratam desses assuntos. Porém, a própria Constituição em si traz em seu texto o entendimento daquela temática, do que está escrito. Né? É uma Constituição atualmente sem uso prático.
Por quê? Porque uma Constituição, para ser nominalista, necessitaria ser extremamente extensa. Daria pelo menos uns 30 livros desses, uma Constituição dessa. Por quê? Porque ela ia tratar de cada ponto, de cada detalhe, ia ficar muito extensa, né? E a Constituição semântica, ela difere da nominalista, pois necessita de diversos métodos interpretativos para que seu texto seja realmente entendido. Basicamente, a nossa Constituição. Nossa Constituição necessita de vários métodos interpretativos, além do gramatical. Temos o método teleológico, de buscar a essência, o do porquê, da principiológico, da norma, entre outros fatores. A interpretação própria legal, de normas próprias que vão falar de determinados assuntos. Então, nossa Constituição, nesse caso aqui, é semântica. Quanto à correspondência com a realidade, será que nossa Constituição bate com a realidade? Está em sintonia com a realidade? A Constituição, quanto à correspondência com a realidade, pode ser normativa ou nominativa, além de semântica. Normativa é aquela Constituição em que há perfeita sintonia entre o que está escrito e a conjuntura política e social do Estado. É uma Constituição um tanto quanto utópica. Por quê? Porque necessariamente o que está escrito precisa ser real frente ao estado social que nós estamos vivendo e à conjuntura política. O texto constitucional é de tal forma eficaz, ou seja, ele faz exatamente a coisa certa, né? E aí nós temos que fazer uma diferença de eficiência, que é fazer certo as coisas. Uma coisa é dizer eficaz, ela faz exatamente o que se precisa. Mas nem sempre eu fazer exatamente o que precisa, eu vou ser eficiente. É fazer certo aquelas coisas. Então, o texto constitucional aqui no caso vai ser eficaz, que concretiza o escrito com o real, diferente de eficiente. Porque muitas vezes eu vou ser eficiente, mas não vou fazer exatamente a coisa certa. Mas eu posso ser eficaz e ser eficiente. Sou eficaz fazendo exatamente a coisa certa e fazendo certo as coisas. Ou seja, seguindo um processo. Um exemplo. Você pode construir uma casa de forma rápida, utilizando os meios de engenharia concretos, executáveis, e você vai estar sendo eficaz. Mas você vai estar sendo eficiente nessa construção. Você vai colocar, às vezes, um exemplo aqui que nós utilizamos para eficiência, que é fazer certo as coisas. Num quarto, por exemplo, botar 7 portas no quarto, você não está sendo eficiente. Você está sendo eficaz. Você faz a coisa certa, que é fazer o quarto, ok. E com a porta, ok. Mas você botou 7 portas no quarto. Você não está sendo eficiente. Você não faz certo as coisas. Você fez exatamente a coisa. Ok, construiu o quarto. Mas aquela construção foi eficiente? Aí fica a dúvida. É a mesma coisa da administração pública. Ser eficiente é utilizar, fazer o tão bem feito as coisas com o menor número de recursos possíveis. Uma Constituição, quando eu digo que é normativa, ela é eficaz. Por quê? Porque ela traz a realidade para o texto. Ela pega o texto e concretiza. Um exemplo disso é a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Né? E com sua evolução, nós percebemos também uma distorção. Quando foi feita, ok, ela é normativa. Mas essa Constituição que se torna normativa, com o passar do tempo, pode se tornar ou nominativa ou semântica. A nominativa, né, é uma observância é o que vocês têm que observar. Nominativa, observem que vai ser objeto de outras classificações. Então, quando nós falamos de nominativa em outra classificação, vocês têm que ver o que é a correspondência. Nominativa em relação à correspondência com a realidade. O texto constitucional e a realidade dele. Então, em relação à nominativa, o texto constitucional é incapaz de reproduzir com exata congruência, com conexão, a realidade política e social do Estado.
Mas esse texto busca, anseia para chegar a um estágio de um dia alcançar a perfeita sintonia entre o que está escrito e o que é real. É uma função prospectiva. Eu tenho a intenção, eu busco que nosso texto constitucional esteja de acordo com minha realidade. Eu busco que vou ter no meu Estado brasileiro saúde pública de qualidade, economia bacana, emprego pleno, educação, segurança pública. Um exemplo é a nossa Constituição de 1988. É uma Constituição nominativa. Deixa eu colocar outra pessoa entrando aqui. É uma Constituição nominativa. Deixa eu dar uma olhada aqui se está gravando direitinho. Está aqui gravando. Tomara que vá para o Drive. Então, vamos lá. E nós temos também a Constituição em relação à sua realidade semântica. Essa Constituição semântica nunca pretende alinhar o que está escrito com a realidade, mas apenas garantir a situação de plena dominação do poder autoritário. Ela não está nem aí para garantir com o que está escrito e a realidade. Ela traz o significado de Constituição, essa Constituição semântica. Por quê? Porque eu não estou nem aí. Se eu não estou efetivando saúde, educação, qualidade, não importa. O que importa é que eu estou mantendo o meu poder. Eu estou colocando o meu poderio frente à realidade social. Quanto à ideologia, nós temos a Constituição eclética e ortodoxa. Constituição eclética e ortodoxa. Ideologia é aquele pensamento ideologicamente como nossa Constituição foi pensada e foi concretizada. Eclética ou heterogênea, diferente, né? Os diferentes, por isso que tem heterogeneia, as diferenças. Ela observa o convívio harmônico entre várias ideologias como marca central do texto. Nossa Constituição de 88 é uma Constituição eclética. Ora, exemplo disso é uma Constituição que abrange o pluripartidarismo. Nós temos vários partidos, do Partido Comunista Operário, Meio Ambiente, que emprega o meio ambiente, capitalismo, liberalismo, várias ideologias. Mulher, índio, negro, branco, pardo, vários pensamentos, idoso, criança. Então, essa forma eclética, heterogênea, foi embebida em nossa Constituição. Ela é muito semelhante à classificação das constituições compromissórias. Diante do embate de forças na elaboração, ao quê? Há um pacto entre os sujeitos para que aquela Constituição exista. Lembrem lá de quando nós falamos da classificação constitucional, que a Constituição seria uma Constituição compromissória. Ora, se são vários sujeitos, vários autores, vamos juntar todos, vamos fazer com que nosso texto constitucional consiga abraçar todos esses pensamentos, todas essas ideologias, todas essas forças, né? Para quê? Para pacificar a nação. Posteriormente, e nós vamos observar isso, haverá entraves jurídicos para sintonizar essas forças. Não nasceu o Código de Defesa do Consumidor assim que nasceu a Constituição. Só depois. O Estatuto da Criança e Adolescente, só depois. Estatuto do Idoso, só depois. Nós garantimos, colocamos na Constituição, mas só legislamos posteriormente. Lei Maria da Penha, 2006. Uma Constituição de 88 que falava lá defesa da mulher. Garantia, evitar a violência contra a mulher no lar. Ao quando é que joga? Joga lá em 2006, com a Lei Maria da Penha, depois que o Brasil é sancionado por Corte Internacional em relação ao caso da Maria da Penha. Então, esses debates, esses entraves políticos, sintonizam posteriormente as forças, para que cada uma dessas forças, Estatuto do Índio, cada um desses grupos que foram citados na Constituição, tenham devidamente sua representação. Aonde? Justamente nas leis infraconstitucionais. E a Constituição ortodoxa,
é aquela que segue fielmente um princípio, uma norma, uma doutrina. Não cabe no Brasil. Não cabe esse pensamento no Brasil. Só há espaço para a Constituição Ortodoxa para um pensamento ideológico, um único pensamento ideológico, descartando a possibilidade de convivência entre diferentes grupos políticos e teorias distintas. Um exemplo disso é a Constituição da China de 1988. E eu trago para vocês aqui o artigo 1º da Constituição. Olha, a República Popular da China é um Estado socialista, subordinado, olha lá, está lá escrito, não estou inventando, subordinado à ditadura democrática popular da classe operária. Olhe a dissonância do que nós estamos lendo. Uma ditadura democrática popular da classe operária e assente na aliança dos operários e camponeses. O sistema socialista é o sistema básico da República Popular da China. É proibida a sabotagem do sistema socialista por qualquer organização ou indivíduo. Olhem esse texto, como é totalmente diferente da nossa Constituição. Lá na China, é assim que funciona. Quanto a alguma dúvida, queridos? Vamos dar uma pausinha aqui. Quem tiver alguma dúvida, se manifeste agora ou eu vou avançar. Ok, vou avançar. Quanto à unidade documental, nós temos que a Constituição pode ser orgânica ou inorgânica. A Constituição orgânica é aquela... Deixa eu fazer um parênteses aqui, meus queridos. Se vocês forem analisar algumas doutrinas, Pedro Lenza, José Afonso da Silva, pode ser que na leitura da doutrina vocês encontrem uma classificação e não encontrem outra classificação. Por exemplo, pode ser que Pedro Lenza tenha uma classificação que não tenha José Afonso da Silva. Em José Afonso da Silva tem uma que não tenha em Pedro Lenza. Nós estamos vendo o máximo de classificações. Por quê? Porque se cair numa prova de concurso, se cair na graduação mesmo, e para ampliar o conhecimento de vocês, vocês vão pelo menos ter dito que viram. Então, se vocês forem observar outras disciplinas do próprio constitucional, quando eu já fiz a comparação, eles enxugam muito a classificação constitucional. Vão no máximo em 6 ou 7. E nós já estamos aqui em 11 classificações. E vamos avançar um pouco mais. Então, observem que o que nós estamos colocando aqui para vocês é ampliar o máximo do conteúdo para que vocês tenham munição suficiente para enfrentar prova de concurso, a evolução da graduação, entre outros pontos, ok? Vamos lá. Então, quanto à unidade documental, para vocês não ficarem complexos, professor, já está em 11 classificações, quantos são? Calma, já acaba, ok? Então, quanto à unidade documental, nós temos uma Constituição orgânica, que é aquela Constituição unitextual, né? Formada por um único texto, que é a nossa, né? Não existem normas constitucionais fora da Constituição. E, professor, mas veja bem, nossa Constituição não é orgânica, não. Por quê? Porque os tratados internacionais de direitos humanos falam, né, de que lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que eles serão inseridos na nossa Constituição como emenda constitucional, se forem aprovados. Logicamente, meus queridos, nós temos que observar que quando eu falo orgânica, é a nossa Constituição com um único texto. As normas constitucionais estão dentro da Constituição. Inorgânicas são aquela pluritextual. É a Constituição formada por vários textos, podendo haver um texto constitucional puro ou não, acompanhado de outros. Diferentemente do nossos textos, por exemplo, um Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovados com quórum, nos mesmos requisitos de emenda à Constituição, ele vai sim ser constitucional, através de emenda. Ele vai ter um status de emenda à Constituição. Mas nossa Constituição não vai deixar de ter um único texto, né? E quanto ao sistema, observando o grau de abstração das normas que predominam, regras ou princípios? Ora, meus queridos, nossa Constituição é principiológica e muito, né? Ela pode ser principiológica ou preceitual. A principiológica é a Constituição que tem preponderância das normas de princípios. Normas, princípios. Diante disso, uma grande abstração de entendimentos. Ou seja,
Quantas vezes nós modificamos o entendimento da Constituição? Sem modificar o texto constitucional. E é uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês. Eu posso modificar a Constituição através da emenda à Constituição, mas eu também posso modificar a interpretação da Constituição através de um processo chamado mutação constitucional. Quem faz a mutação constitucional é o Supremo. O Supremo faz a mudança de interpretação. Eu faço emenda, Congresso Nacional, eu modifico o texto. Mutação é só uma mudança de entendimento da norma constitucional. Por isso que a Constituição Principiológica tem uma grande possibilidade de modificar entendimentos. Às vezes, daqui a 10 anos, o entendimento de saúde pode ser outro. O entendimento de família, por exemplo, que está no texto constitucional. Quanto a evolução nós tivemos sobre o entendimento de família? Ela necessita de um diálogo constante entre o legislativo e o judiciário. E isso ocorre muito. Porque muitas vezes o judiciário tem que ser ativista, né? Quase que legislar, mas fugindo de sua competência, que é de utilizar a jurisdição. Então, esse diálogo constante entre o legislativo e o judiciário faz com que essa Constituição evolua. E haja sempre esse diálogo de princípios. E nós temos a Constituição preceitual, que é a predominância de normas, regras. Necessita de uma Constituição detalhada para a aplicabilidade das normas. Não é nosso caso. Nossa Constituição é detalhada, mas não é uma Constituição preceitual. Por quê? Porque, por exemplo, se nós tivéssemos uma Constituição preceitual, nossa Constituição teria, no mínimo, uns 1.500 artigos, no mínimo. E 250 ia ter que destrinchar. Artigo 1º, aí abriu o artigo 1º, parágrafo 1º, falava de uma palavra do artigo 1º, e assim entre outros. Como o artigo 5º, que é enorme. Aí nós teríamos cada parágrafo, linhas para cada parágrafo. Né? Então, seria uma Constituição basicamente muito extensa. Quanto ao local de decretação, nós temos a Constituição de heterocomposição e uma Constituição ou autoconstituição chamada de homoconstituição. A Constituição em relação ao local de decretação, quando fala-se de heterocomposição, é a Constituição que não se origina no Estado que ela irá viger, e sim em outro Estado. Por exemplo, a Constituição da Nova Zelândia, do Canadá e da Austrália. Todas essas constituições foram decretadas, foram aprovadas pelo Parlamento Britânico. Por quê? Porque todas elas eram colônias britânicas. E até hoje, por exemplo, o Canadá tem como rainha a rainha da Inglaterra. Entre outros países. Então, se for decretado, se ela for promulgada, aprovada em um local diferente, ela vai ser uma Constituição quanto ao local de decretação de heterocomposição. Já a Constituição homoconstitucional, olha aqui, uma homoconstituição. Já pensou se cair numa prova de concurso, segunda fase? Ou então vocês, numa prova dissertativa, uma questão, fale sobre a Constituição em relação ao seu local de decretação de heteroconstituição ou homoconstituição. Aí vocês vão falar lá, heterocomposição, diferente, hetero, diferente, em local diferente de feitura. Homoconstituição, igual. É uma Constituição feita 100% no estado de aplicação. Tenho certeza que na cabeça de vocês e outras... Um momento. Beber água porque eu falo muito, a garganta seca. Que só a turma 324.2 está tendo uma aula assim. Só a turma 324.2 está tendo essas classificações. Ok? Então vocês estão privilegiados. Quanto ao papel da Constituição, meus queridos, nós temos a Constituição-Lei, Constituição Moldura e Constituição Fundamental. Professor, quanto ao papel da Constituição, é uma das classificações. Porque a Constituição-Lei é aquela Constituição que tem um status de lei comum. Seria uma Constituição, por exemplo, lei ordinária, lei complementar. Uma Constituição sem supremacia. A Constituição Moldura seria a moldura de um quadro vazio. Uma metáfora, prestem atenção. Porque ela funciona somente como limite de atuação do legislador ordinário. Sua preocupação seria basicamente observar se o legislador atuou dentro da Carta Constitucional. Seria basicamente, meus queridos, nós imaginarmos um quadro e uma moldura e toda norma, para ser constitucional, tinha que respeitar o que estava dentro dessa moldura, podendo tratar de qualquer coisa.
Fora do que está lá escrito, a norma não seria constitucional. Entendam isso. Constituição moldura é todas as normas que tratam de determinados assuntos. Por isso que eu digo a vocês que as classificações conversam entre si e parecem muito uma com a outra. Por exemplo, seria aquela Constituição que só trata de normas materialmente constitucionais. Ok? E Constituição Fundamento é aquela Constituição como norma fundamental que trata somente de norma fundamental. Não só política, mas também a vida social. Essa Constituição Fundamento é muito complexa de existir. Por quê? Porque a Constituição como norma fundamental, ela não só trata de questões políticas, mas também vai tratar de questões sociais. Por exemplo, direito de vizinhança na Constituição, divórcio na Constituição, adultério na Constituição, condomínio na Constituição. Isso a nossa lei reservou para quê? Para direito civil. Normas específicas. Homicídio na Constituição. Isso aí, direito penal. Então, nossa Constituição é uma Constituição que vai tratar uma Constituição moldura, que fora do que está no texto constitucional determinando que seja Constituição, não é texto constitucional. E quanto ao conteúdo, ou quanto ao objeto, né? Esse pensamento aqui, esse conteúdo ideológico, quanto ao conteúdo ideológico, porque o slide se modificou um pouco aqui na edição. Foi idealizado pelo professor André Ramos Tavares. Nossa Constituição pode ser liberal ou social, né? Uma Constituição liberal são constituições que visam a ideia de não garantia. Essa Constituição que busca o liberalismo afasta, meus queridos, da intervenção estatal os direitos à liberdade individual. É aquela Constituição que eu não quero o Estado se metendo na minha vida. Observa o Estado como um senhor de funções de repressão e proteção e despossuidor de políticas de desenvolvimento social e econômico. Nossa Constituição é assim? Com certeza não. O Estado é bem próximo. Um exemplo disso é essa ajuda gigantesca de bilhões de reais, logicamente que poderia ser R$2.000 para cada brasileiro, poderia, mas o auxílio emergencial de R$600 para os brasileiros que estão nesse momento de crise. Reflexo da Constituição, quanto ao conteúdo ideológico, de ser social. São típicos de textos pós-liberais. O Estado precisa acolher o cidadão. Diante de uma situação dessa, o Estado precisa salvaguardar os direitos básicos de alimentação, por exemplo. Essa Constituição Social visa, além da garantia da liberdade, os direitos sociais, econômicos, culturais. A atuação do Estado deixa de ser negativa e passa a ser positiva. É nosso Estado social. O nosso Estado não é socialista, mas é um Estado social, em que busca o bem-estar social da sua população. Está aí FIES, ProUni, Bolsa Família, que é mais busca de um bem-estar social que esse. Sistema Único de Saúde, saúde gratuita para a população. Outras importantes classificações. Nossa Constituição pode ser tida como suave, né? Idealizada pelo italiano Gustavo Zagrebelsky, né? É uma noção de Constituição como alicerce de um grande edifício, né? Um Estado plenamente diversificado, onde não há um único modo, mas sim vários, né? Dá uma ampla liberdade ao povo. É uma Constituição plástica, que é diferente da Constituição flexiva, é aquela que comporta várias e indeterminadas releituras, sendo o seu texto constantemente reinterpretado para acompanhar as mudanças sociais, é o que nós chamamos de mutação constitucional. Constituição expansiva, que é aquela Constituição que abrange inúmeros elementos do Estado e da sociedade, e a Constituição em branco, que não há previsão de alteração, sendo incumbência do Poder Revisor fazer alguma alteração em desuso. Essas aqui são outras classificações, perdão, que podem ser observadas mais à frente. Então, professor, quanto à origem, nós temos Constituição promulgada, dualista, cesarista, outorgada. Estabilidade, rígida, semirrígida, imutável, transitoriamente imutável, fixa, flexível, transitoriamente flexível. Está aqui, para vocês darem um acompanhamento. Quanto à forma, quanto ao modo de elaboração,
quanto à extensão, quanto ao conteúdo, quanto à finalidade. Isso aí está no próprio texto de vocês, né? Professor, e a nossa Constituição? Vamos ver. Vou passar aqui para vocês e vocês não ficarem perdidos. Rapidamente aqui. Alguma dúvida, pessoal? Vocês já podem tirar as dúvidas aí se vocês tiverem dúvidas. Porque daí eu vou ver algo aqui para vocês. Estão aí ainda ou já sumiram? Cadê vocês? Estamos aqui. Tô aqui. Pronto. Nossa Constituição é uma Constituição democrática, uma Constituição rígida, escrita, dogmática, formal, analítica, dirigente, nominativa, eclética, orgânica, principológica e democrática. Promulgada, olha aí, é cheio nossa Constituição de classificações. Professor, onde é que eu encontro isso? Tenha calma, eu vou passar depois para vocês o quadro de ponto a ponto do que nossas normas constitucionais são, ok? Mas aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma análise do estudo em relação a isso e já vão fazer na sobreclassificação de nossa Constituição. Mas eu acredito que amanhã, quando eu postar o questionário, eu coloco um quadro da classificação constitucional do Brasil, ok?